Hola chicos, muy buenos días. Ontem, a classe del dia 20 foi a primeira classe que hicimos simultaneamente e a professora não me pareceu bem como foi a classe, porque tivemos alguns problemitas, então a professora gravou outro vídeo com a explicação para que vosotros pudessem assistir mais tranquilamente esta vez. Tá? A professora vai falar em português para que fique bem claro. Como ontem foi a primeira vez que nós fizemos a aula, assim, simultaneamente, vocês vendo, nós tivemos alunos que não conseguiam entrar, que caía, que eu não conseguia ver vocês direito, vocês não conseguiam ligar a câmera. Então, a professora decidiu fazer aqui uma gravação do que foi ontem, para essa aula de ontem, porque nós estávamos todos aprendendo, né? Vocês aí em casa, a professora quer mexer em todos os detalhes, os pais ajudando vocês, então ontem foi um dia especial. Então, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, assim, uma dúvida mais clara, a professora vai gravar a explicaçãozinha de ontem, né? E vou explicar algumas coisas para vocês, para a gente já deixar combinado. Por exemplo, quando a gente tiver algum videozinho que às vezes a professora colocou lá, mas não passou, tá? Eu vou sempre deixar o nome do link certinho, tá? Para vocês depois pesquisarem então no Google Drive, que às vezes a professora, não sei porque às vezes vai passar e às vezes não. Por exemplo, do tio Spanish. Na primeira aula a professora usou, passou, aí ontem ele não entrou direto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ali o nome do vídeo no YouTube para vocês irem no YouTube. Também vou deixar sempre linkado o link do Google Drive, né? Porque tudo que está ali no plural também está no Google Drive. Então, às vezes, se por acaso não abrir em algum momento no plural, que a gente não vai saber sempre, vocês podem ir lá no Google Drive que vai estar, porque lá vai estar linkado, tá? Então, a professora vai deixar sempre assim. Se não apareceu ali, vocês dão uma olhadinha no Google Drive, ok? Então, isso para ficar claro, como foi a primeira aula, a professora vai então fazer com vocês essa aulinha de ontem. Então, vamos abrir aqui a aula de ontem. Ontem foi dia 20, hoje é dia 21. E a professora vai organizar com vocês, então, para vocês... Né? Então, isso que a professora acabou de falar agora, esse PowerPoint, todo o material para casa estará no plural. Incluso o link do Google Drive do sexto ano para vocês acessarem de lá se não abrir alguma coisa aqui no plural. Então, nós temos mais essa opção, tá? Vai estar o link lá do Google Drive. Então, ontem, marcamos a fecha, verdade? Marcamos a fecha, a data, pusimos sempre uma frase para começar, um feliz dia para ti, para tu família, para a cidade de Criciúma, para a província de Santa Catarina, para nosso país e para o mundo, verdade? Então, vamos corrigir e comentar as atividades e um novo reto é desafio. Então, a professora vai poniendo a vezes algum reto, ¿vale? Como estamos aprendendo os numerales, estamos aprendendo o nome das operações matemáticas, vamos a sumar, vamos a restar, vamos a multiplicar, vamos a dividir, ¿vale? Vamos corrigir e comentar as tarefas, vamos aprender o gênero masculino e feminino em espanhol, os artículos. E o vídeo do tio Spanish, nós iríamos ver aqui, ayer, juntos, mas como a classe não ocorreu como havia planeado, eu vou a poner como uma tarefa. Então, se vocês em casa, vosotros em casa, van a ver o vídeo e vão a pesquisar palavras novas. Se já estudamos que pelo é cabelo, não hace falta escrever, vamos escrever alguma palavra nova, ¿vale? E a tarefa, então, é ler e fazer a página 27, é solamente para ler a 27, não é para fazer o exercício 1, é só para ver os gêneros. A página 28, o exercício 12.3, a página 29, o exercício 5, mas o reto que vocês iam a pensar em casa. Sempre buscando palavras desconhecidas no dicionário. Sempre há que pesquisar as palavras.
¿vale? Entonces, era 5 minutos, vosotros tendrían 5 minutos para copiar o roteiro. Quando regressemos à classe, a professora vai pedir o quaderno para eu levar a casa, para eu mirar, dar uma nota do quaderno, os exercícios. Então, primeiro, eu queria com vosotros era ver os números para repetir com vosotros os números, cada um em sua casa, com o auricular ou repetindo depois da professora. Era para repetir, por exemplo, 0. Então, vosotros em casa, cada um para si, iba a dizer 0. Já habíamos estudado os números, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vale? Não existe feminino do 2. Em português existe 2 e 2. Em espanhol, só 2. 2 chicos e 2 chicas. O número 3, em espanhol, não existe o acento circunflexo. Não existe. Não existe. O número 4, a letra Q, que vimos que a letra Q em espanhol, não existe a construção Q-U-A. Não existe. Sempre que em português é Q-U-A, em espanhol será C-U-A. Depois, a hora do número 11 a 19. Então, 11, 12, 13, 14. Não existe 14, é só 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vale? Vamos repetir outra vez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A hora do número 20 ao número 29 se escreve junto. Se escreve todo junto, se escreve pegado. Então, o número 20 acaba em E, ó, 20. Mas, quando o número 20 se une com outro número, o E final se transforma em I. Então, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Depois do número 30, então é 30, 30, 30, 31. 31 já é separado, 31, 41, 51, já é separado, como em português. Então, temos que saber os números até o 31, porque aprendimos os meses. Agora aprendimos os numerales para depois falar nossa fecha de nascimento, el mês, el dia del mês que ocorreu alguma coisa. Então, recordando, enero, vosotros repiten, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Diciembre. ¿Vale? Entonces, los meses, la semana que viene yo voy a querer saber el mes y el día de tu cumpleaños. Las operações matemáticas de suma, resta, multiplicação e divisão, agora já sabemos dizer. Então, que números faltam para que cada lado sume 10? Então, temos que começar, por lógica, com aquele que tem 2 dados, que é 2 mais 1, 3. Então, obrigatoriamente, eu deveria fazer a suma com 7. ¿Vale? Agora, o 7 ao lado para sumar aqui, cada lado sume, aqui deveria ser ou 2 ou 1, era o máximo, ou 2 ou 1. Eu puse 2. Quem puso 1, aqui arriba, teria que poner 4, teria que poner 6. Eu puse 5. Então, obrigatoriamente, aqui teria que ser 1,
e aqui deveria ser... Ai, aqui eu pus incorreto. Aqui era 1, 6, aqui deveria ser 3. Aqui arriba, ao lado del 5, onde está 1, deveria ser 3. A professora puso mal. Vale? Então, aqui será o número 3. Aqui será o número 3. Vale? Número 3. Depois, esse seria o novo reto, para que o novo desafio, para que vosotros pensem. Essas 3 manzanas, 30, la manzana e la banana ou plátano, também se chama plátano, banana, também se chama plátano ou banana. 18, la banana ou el plátano resta menos coco, 2, depois coco, manzana e plátano ou banana, quanto seria este cálculo? Vale? Semana que vem vamos a ver a correção de la suma e de la resta. Depois, vamos corrigir, então, as tarefas anglo. O que a professora comentou, vale? Que vosotros, quando vosotros têm o link do Google Drive, vosotros vão acceder a essa página, que está a pasta do 6º e a pasta do 7º curso. Vosotros, então, vão abrir aqui o 6º curso, primeiro trimestre, classes online. Então, o que estamos fazendo, essas classes simultâneas, pero que estão em internet, vosotros vão buscar. Aqui está a primeira classe do dia 6, a segunda classe do dia 13 e a terceira classe do dia 20. Já está aqui o vídeo do teu Spanish, está a correção anglo, está este PowerPoint de hoje. Então, aqui vosotros sempre vão ter, esse link vai estar lá no plural. Por se acaso não abre alguma coisa no plural, vosotros podem acceder aqui. Vale? Então, vamos a corrigir o livro anglo. Então, vemos aí a página 24, que era onde empezava a tarefa. Aí vemos a este mono. Mono é macaco. Vale? Vemos al mono, o pelo del mono, com o secador. Então, a primeira perguntava o que normalmente encontramos em uma descrição física. Encontramos altura, normalmente, verdade? Características físicas, verdade? Pero aí, quem puso outras palavras, como era a resposta personal, pero normalmente está aí a altura, características físicas, vale? Depois, a número 2 era para que vosotros leyesen. A número 2 era para ler e pesquisar palavras. Havia muitas palavritas para pesquisar, que era rizado, que era rubio, vale? Havia que era pelo. Então, havia muitas palavras para pesquisar. Pantalão. Então, esse era o trabalho de vosotros pesquisar. Depois, era para corrigir as informações incorretas, porque eles diziam informações que não eram verdadeiras. Alguma coisa estava incorreta. Vale? Por exemplo, só um minutito, amores. Gabi, faz um favor para mim rapidinho. Pega ali no meu, onde está ali 6º, 7º, 8º, 9º do São Bento, o livro do 6º. A mãe está gravando aqui, eu esqueci de pegar o livro. Então, aqui no livro, aqui no livro pone que paloma, a letra A, a informação correta da paloma. Ai, me encanta mi color de pelo, el pelo. Então, a paloma tem el pelo rubio. Rubio é loira, na palabrita que vosotros deveriam haber pesquisado. Depois, Juan não é baixo. Juan não é baixo, baixo, baixo. Depois, Lucia é negra e tem el pelo negro. Pelo ou cabello são sinônimos.
Julio lleva camiseta verde. Julio lleva camiseta verde. Después, a número 4 era para hacer las respuestas correctas. Por ejemplo, los ojos de Julio son negros y su pelo también. El pelo. A otra, Juan es rubio y alto. Otra, Paloma tiene el pelo rubio, largo y liso. Largo em espanhol é comprido, longo. Tá? Então, Julio tiene el pelo, não, perdão, Lucía es negra, perdão, Paloma tiene el pelo rubio, largo e liso. Então, largo é comprido, longo, e ancho vai ser largo, ancho. Depois, a D, Lucía es negra e tiene el pelo largo e rizado. Então, largo em espanhol, comprido, e rizado é crespo, rizado, crespo. Julio es negro, alto e delgado. Delgado é magro. La camiseta de Juan es azul. Paloma lleva camiseta a rayas e pendientes pequeños. A rayas é de listas. E pendientes pequeños, brincos. E Julio lleva camiseta verde. Lucía lleva um top rosa e uma gorra roja. Gorra é boné, gorra. Gorro é o gorro de lã e gorra é boné. Tá? Depois, o número 5 era para que cada um se descrevesse um pouquinho. Eu tenho o pelo largo, eu tenho os ojos castanhos, eu sou delgado, eu tenho o pelo rizado, liso. Era para descrever um pouquinho com as palavras que já sabem. ¿Vale? E na página seguinte, era para encontrar de quem hablan. Era entonces, hablavam de la figura F, de la chica F. ¿Vale? Entonces, esta era a tarefa para corrigir. Depois, a professora já vai explicar, porque já está no mesmo PowerPoint, a tarefa da semana que vem. Para fazer a tarefa, necessitamos, a página 28, aparecem os artículos, que em espanhol e português são muito parecidos. Vale? Mirem a página 28, há uma tabelinha, onde põe definidos e indefinido. Os artículos definidos em espanhol, el significa o, los significa os, la significa a e las significa as. Então, el chico, los chicos, o menino, os meninos, la chica, las chicas, a menina, as meninas. Tá? Então, é muito tranquilo para vosotros já estavam lendo coisas e entendiam. E os artículos indefinidos, unos, una, unas, então é unos, uns, una, uma, aí é uma, tá? Uma, não é ama, é uma. E unas, umas. Um chico, unos chicos, uma chica, unas chicas. Tá? Então, isso é muito tranquilo de fazer. E vosotros, a tarefa que devem fazer com este conteúdo, a tarefa será a página 29, o exercício 5. A tarefa será poner esses artículos. Então, vocês têm, el gato, los gatos, la casa, las casas, un libro, unos libros, una planta, unas plantas. Vosotros van a poner algunos de esos artículos. Por ejemplo, ahí tiene el ejemplo. El vestido, un vestido. El vestido, un vestido. A outra palavrinha, minifalda, é mini saia. Então, vai ser la minifalda, una minifalda. Então, falda é saia, minifalda, mini saia. Falda e minifalda. Agora já aprenderam outra palabrita. Falda e minifalda. Vale? Então, essa é uma tarefa. Na página completar.
Outra coisa que vamos aprender para também poder fazer a tarefa é o gênero das palavras. Se a palavra está no masculino, como passar para o feminino? É muito tranquilo, é muito parecido ao português. Aí está a palavra chino. Chino acaba em o, eu só vou cambiar para a China. Cubano, cubana. Nós já havíamos visto em las músicas, a primeira música de las nacionalidades, vimos que dizia que era argentino, argentina. Então, se essa regra é igual ao português, vemos a palavra perro, perra. Perro é cachorro. Perra, cachorra. Rubio, loiro, rubia, loira. Rojo, vermelho, roja, vermelha. Se a palavra acaba em consoante, também será igual em português. Mira, espanhol, espanhola. Senegalês, senegalesa. Professor, professora. Português, portuguesa. Então, se acaba em consonante, eu só vou colocar um A. E se a palavra acaba em E, I ou U, a palavra sigue igual, não cambia, não se transforma. Por exemplo, irani, irani, estudiante, é igual para masculino e feminino. Estadunidense, paquistani, hindu, não cambia a palavra. Então, quais são os exercícios para ser de tarefa? Na página 28, número 2, passa o texto ao feminino haciendo os cambios necessários. Então, passe o texto para o feminino fazendo as mudanças necessárias. Diz assim, Mario é um jovem guatemalteco. Eu vou ter que passar Mário para o feminino, né? Então, vamos a ver. Então, seria Maria é uma jovem guatemalteca. Então, algumas palavras passamos para o feminino, não todas. A professora vai corrigir semana que vem. Então, lo que vosotros vean que puedan cambiar. ¿Vale? Então, essa é outra tarefa. E a tarefa seguinte diz, antes de fazer, para que vosotros saibam, algumas palavras são masculinas em espanhol e femininas em português. E vice-versa também. Por exemplo, a palavra a garagem é feminina em português, em espanhol, el garaje. Ao contrário, a palavra o alarme em espanhol é la alarma em espanhol. Então, vai haver a vezes este câmbio, esta mudança. Por exemplo, o exercício da página 28, está aí uma tabela com palavras que são femininas em português, ó. El guante, em espanhol é masculino, e é feminino em português, a luva. Agora, na outro lado, está palavras que são masculinas em português, o leite, e que são femininas em espanhol, la leche. Então, o trabalho de vocês vai ser traduzir ali as palavrinhas e botar o artigo. Tá? Então, esta será a tarefa para casa, esses exercícios. Como nós não conseguimos ver o vídeo do Tio Spanish em la classe, então, vosotros em casa vão ver o vídeo do Tio Spanish. Então, a tarefa será, então, esses exercícios e ver o vídeo do Tio Spanish e copiar palavras novas. Se aparecer a palavra rubio, já estudamos, não hace falta copiar, rubio é loiro. Se aparecer a palavra rizado, é crespo, não hace falta escrever, já aprendimos. A palavra liso, já vimos, é igual. Então, copiar solamente palavras novas, diferentes. Vale, mis amores? Então, essa é a classe. Espero que agora se organicem melhor, porque no primeiro dia nós estávamos aprendendo e agora está melhor. Vale? Um besito a todos. Buena semana.